Nesse vídeo eu vou falar a respeito do uso de uma família de medicamentos chamados antidepressivos tricíclicos para o tratamento do TDAH. É uma temática que foi solicitada pelos inscritos do canal. Meu nome é Tomás Ferreira, eu sou médico psiquiatra, faço vídeos educativos em psiquiatria que são fáceis de compreender, objetivos e sempre com embasamento científico. Se gostarem do conteúdo, não se esqueçam de dar joinha, de se inscrever no canal, comentar. No Brasil, existem 4 antidepressivos tricíclicos principais sendo comercializados: amitriptilina, nortriptilina, imipramina e clomipramina. Existem ainda doxepina e maprotilina que podem ser manipulados, mas que não são vendidos em farmácias. O melhor estudo a respeito dessa temática é uma revisão sistemática da Cochrane, publicada em 2014. Não encontrei ensaios clínicos randomizados realizados posteriores a essa data, então, apesar de ser uma revisão sistemática relativamente antiga, ela continua atual. O estudo começa argumentando por que estudar esse tema, né? Quais são as potenciais vantagens que os antidepressivos tricíclicos possuem, e inclui de que pacientes que não responderam com outras medicações talvez respondam com antidepressivos tricíclicos, pacientes que não toleraram os efeitos colaterais de outros medicamentos talvez podem tolerar e responder bem com essa classe de medicações. Alguns pacientes podem ter contraindicação ao uso dos medicamentos mais comuns, né? A Ritalina, o Venvance, no exterior, o Aderal, e havendo contraindicação, o antidepressivo tricíclico pode se tornar uma opção, e eles podem tratar simultaneamente várias outras condições. Antidepressivos tricíclicos são indicados, além de depressão, para vários transtornos de ansiedade, para quadros dolorosos, para insônia. Outras potenciais vantagens é que antidepressivos tricíclicos não possuem risco de abuso e de dependência química, como ocorre com os psicoestimulantes, leia-se aqui no Brasil, Ritalina e Venvance. Eles não necessitam de dose no meio do dia. Aqui, no caso, seria uma vantagem sobre a Ritalina de liberação imediata, né? Que as demais têm ação prolongada, a Ritalina LA, o Concerta e os respectivos similares têm uma ação prolongada o suficiente para permitir dose única diária. E os antidepressivos tricíclicos possuem efeitos positivos no humor, ansiedade, sono e em tiques, além de ter baixo custo e alta disponibilidade. Aqui no Brasil, eles são medicamentos do componente básico do SUS e, portanto, podem ser pegados gratuitamente nas farmácias do SUS. Sobre as desvantagens que esses medicamentos apresentam, o artigo cita a cardiotoxicidade e poucos relatos de caso de morte súbita em crianças que utilizaram antidepressivos tricíclicos. Os antidepressivos tricíclicos, eles atrasam um pouco a condução cardíaca, eles alteram um parâmetro do eletrocardiograma chamado intervalo QT. Quando o intervalo QT fica alto demais, a pessoa tem um risco aumentado de desenvolver arritmias cardíacas. Então, essa é uma das desvantagens que o artigo cita, além dos relatos de aumento de risco de suicídio, né, de pensamentos de suicídio em crianças que fizeram uso dessas medicações. Ambos efeitos colaterais raros, mas que são graves quando acontece. Por que o antidepressivo tricíclico pode funcionar no tratamento do TDAH? Aqui eu estou fazendo uma grande simplificação, né, mas o principal mecanismo de ação implicado para o antidepressivo tricíclico melhorar sintomas do déficit de atenção e hiperatividade é que eles têm uma ação de inibir a recaptura de noradrenalina e aumentam a ação da noradrenalina no cérebro. E isso está relacionado à melhora da atenção, de funções executivas, né, quer dizer, a capacidade de resolver problemas, de planejamento, cognição e nível de alerta. Os antidepressivos tricíclicos também possuem muitos outros mecanismos de ação além desse. Eles também têm ação sobre serotonina, indiretamente sobre dopamina, têm ação sobre acetilcolina, sobre histamina, sobre receptores alfa-1 adrenérgicos. São apelidados drogas sujas por ter muitos mecanismos de ação, vários dos quais podem ser indesejáveis por causar efeitos colaterais. Bom, e qual que é a evidência que o estudo encontrou sobre o uso de antidepressivo tricíclico para o tratamento do TDAH? Após toda a peneira que eles fizeram, encontraram somente 6 ensaios clínicos randomizados e pequenos, né, totalizando 216 participantes, somando os 6. Utilizando o antidepressivo tricíclico mais utilizado foi um chamado desipramina, que não é disponível aqui no Brasil. Ele que foi o mais estudado dentre os tricíclicos. Também houve um estudo que utilizou clomipramina na dose de 85 mg ao dia e um estudo com nortriptilina. Não teve nenhum estudo com amitriptilina e com imipramina incluído
nessa revisão sistemática. Também não com doxepina e também não com maprotilina. Outras coisas que o estudo encontrou foram de que os tricíclicos se mostraram mais eficazes do que o placebo, né, totalizando 125 pacientes que foram estudados de antidepressivo tricíclico versus placebo. O valor acima de 1 aqui desse parâmetro, que chama odds ratio, valores acima de 1 seria um resultado positivo e aqui seria a margem de erro, né? Então, como toda a margem de erro da pesquisa está acima de 1, ele é considerado estatisticamente significativo e mais eficaz que o placebo. E o estudo que comparou metilfenidato, né, a ritalina, com o tricíclico mostrou que a ritalina é mais eficaz do que os antidepressivos tricíclicos. Esses foram os principais achados. Encontraram uma baixa frequência também reportada de efeitos colaterais e encontraram aumento da frequência cardíaca, colocaram isso como uma potencial desvantagem de antidepressivo tricíclico. Pessoalmente, eu não concordo que isso seja uma desvantagem frente aos outros, porque quase todos os outros remédios usados para o tratamento de TDAH podem aumentar a frequência cardíaca e podem aumentar a pressão arterial. Então, assim, não é nem vantagem nem desvantagem, ele está no mesmo pé que os outros. Conclusões que o artigo coloca são de que os antidepressivos tricíclicos, particularmente a dizipramina, parecem eficazes no tratamento a curto prazo de TDAH em crianças e adolescentes. Todos os estudos tiveram duração de poucas semanas a poucos meses, não teve nenhum estudo de longo prazo. E ele conclui que o antidepressivo tricíclico podem ser considerados medicamentos de terceira linha para o tratamento de TDAH, dada a baixa quantidade e qualidade de evidência disponível para o uso desses medicamentos. Segundo os autores, os resultados não devem ser extrapolados para outras medicações, né? Então, o uso de imipramina, amitriptilina aqui no Brasil para o tratamento de TDAH seria, assim, tem resultado positivo para a desipramina, amitriptilina e imipramina são da mesma família de medicamentos, têm mecanismos de ação parecidos, então também devem funcionar. O artigo recomenda não fazer isso, né? Usar somente o que foi de fato estudado, e dentre as opções aqui do Brasil seria a nortriptilina e a clomipramina, mas sem estudo específico com imipramina e amitriptilina. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal, comentem. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.